Oi, gente, eu sou a Marina Tuccetti e para começar a terceira temporada do UX Play Podcast, a gente conversou com o youtuber e jornalista formado pela UX, Diogo Elzinga. Com mais de 500 mil inscritos no YouTube, ele produz conteúdo sobre turismo, curiosidades históricas, fala sobre cidades e estados brasileiros. E ele nos contou um pouquinho sobre a experiência dele com esse tipo de produção, os desafios e os novos formatos, e tudo isso você confere a partir de agora. Vamos começar. Bem-vindo de volta ao UX, né? A gente sabe que tu te formou em jornalismo aqui em 2015. Filho a casa torna. Exatamente. Tu sempre teve uma preferência, assim, pelo audiovisual no jornalismo? Ou tu chegou a cogitar alguma outra área antes, tipo jornalismo impresso, rádio? Ser bem sincero contigo, quando eu saí do ensino médio no colégio, a gente tinha um programa na televisão, eu e meus amigos, chamado Intubo na TV. Era um programa feio, mas tosco. Era básico, a gente queria ser um Pânico na TV, só que versão do baixo orçamento de Caxias do Sul. Então, pelo menos o que a gente conseguia? A gente comprou uma câmera e a gente ia para as festas, para filmar. Só que a gente nunca ganhou nenhum real com isso. Mas pelo menos a gente se divertia e não gastava tanto. E aí quando a gente saiu do ensino médio, meio que todo mundo já ficou pensando, vou para eu quero fazer cinema, quero alguma área de teatro, alguma área não sei o que, assim. Quando eu entrei na UX, o meu intuito era achar o mais próximo possível que eu conseguisse continuar aquilo que a gente estava fazendo, que eram esses programas ali. A gente até foi pra televisão um tempo depois, mas a TV local, ninguém assistia. Aí eu fui dar uma procurada nos cursos da UX. É importante deixar claro que teve um momento aqui. Quando a gente saiu exatamente do ensino médio, eu tentei engenharia química. E eu errei todas de química, física e matemática. Não era a área. Não era, as exatas não era pra mim. Mas depois que daí a gente continuou com o programa ali, aí eu achei o curso de publicidade e propaganda, que foi que eu entrei, porque eu pensei, ali eu acho que eu vou ter todas as coisas que eu quero, mexer com o computador, etc. Quando eu entrei na publicidade e propaganda, eu fiquei um semestre e disse, não, eu quero ir pro jornalismo, lá tem câmera, lá tem televisão. E o curioso é que eu entrei em 2009, foi só em 2015 que eu fui fazer as cadeiras de rádio, de televisão, as práticas, até aqui no estúdio. Fiquei todo esse tempo para mexer com a câmera. Enfim, o programa acabou deixando de existir, mas eu aprendi a gostar do jornalismo enquanto eu fazia o jornalismo. Porque eu nunca sonhei em nenhum momento da minha vida, desde pequeno, a ser jornalista. Foi, acho que, pelas possibilidades que o jornalismo me trazia, que eu acabei entrando e ficando e terminando o curso. Deu certo no fim das contas. Começou aí meio truncado, não era a área que tu queria no começo, lá em engenharia química, mas depois deu certo. Bom, a gente encontrou o Intubo na TV. Jesus Cristo, vocês procuraram isso daí. Que vergonha. Não mostra isso para as pessoas, isso deu vergonha. A gente vai dar uma olhadinha. Ainda tem os primórdios. Saímos de Caxias muito cedo. Levamos umas 10 horas pra vir até Bento Gonçalves. Vamos ver como é que tá o preparativo de toda essa festa lá dentro. Vamos lá, Diogo! Vamos sim, Cassiano. Vamos conversar com as pessoas que estão na gincana. Cara, olha, eu conheci muita gente, a gente fez muita festa nessa época. E pra ser bem sincero, a gente nem sabia o que tava fazendo. E olha só, e a gente tinha esse negócio dentro da gente, de todos nós ali, que tem ali o de trás de óculos, o Juliano, o Cassiano. Todos nós, a gente começou junto nessa época, mas eu fui o único que seguiu no negócio do jornalismo. Porque eu sempre gostei desse negócio de trazer a curiosidade, de contar o que as pessoas querem contar, mas muitas vezes não tem voz. Começou na festa, hoje tá um pouquinho mais sério. Como é que vocês acham essas coisas? Eu achei que vocês não soubessem. A gente dá um jeito, a gente encontra. Fala, cambada! Intubo Vídeos agora com uma novidade para você. A novidade é o seguinte, galera. A gente vai começar com um programa novo. Tinha até vinheta. Já tinha ali um certo profissionalismo. Era difícil fazer vinheta naquela época. Eu imagino. Estamos de volta com o Intubo na TV. E agora nós temos um novo quadro. Um novo quadro? Mas o programa é novo! É nostálgico olhar isso. Inclusive o guri que editava os nossos vídeos, que fazia as vinhetas e, enfim, toda essa parte.
ele se formou em publicidade aqui na UX. É verdade. Então, pelo menos um ali do grupo acabou, pelo menos, seguindo na Ele na área, trabalha né? com publicidade hoje. Eu sou o único que trabalha ali com jornalismo. Bom, a gente viu, então, que desde o começo tu já tinha uma afinidade, então, pelo audiovisual, que vem de antes do canal, mas o que te motivou a ir pro lado do turismo e das curiosidades da internet, começar a criar esse tipo de conteúdo? É engraçado tu perguntar isso porque eu gosto de pensar que muitas vezes a gente não sabe para onde que a gente tá indo na vida, a gente pensa, o que que eu vou fazer? Mas eu gosto de pensar que a vida e as coisas que a gente faz, elas sempre tentam te colocar no caminho, meio como se fosse a ordem natural das coisas da tua vida. Porque, assim como a gente começou esse programa na bobeira, gurizada nova, 17, 18, 19 anos ali, desde pequeno, eu nasci em Passo Fundo, tá? Desde pequena, minha família, ela sempre foi muito nômade. Então, eu nasci em Passo Fundo, a gente foi morar em Novo Hamburgo, a gente morou um tempo em Balneário Camboriú, a gente foi pra Erechim, a gente foi pra Chapecó, a gente veio pra Caxias. E Nossa. nesse tempo todo eu já morei em 17 casas diferentes. Então, eu nunca consegui criar uma identidade específica com algum lugar. Caxias é a cidade que eu moro mais tempo. Faz, acho que 17 anos que eu moro em Caxias já. Então, às vezes as pessoas até me perguntam, cara, eu não consigo entender de onde que é teu sotaque. Eu falo, nem eu não sei de onde que é meu sotaque. Eu ia pra Chapecó, eu falava tinha sotaque do oeste catarinense, que é a mesma coisa do oeste paranaense. E eu vim pra cá e eu tive que perder isso. Então, minha família, ela sempre foi indo de um lugar pro outro. Eu sempre tive que descobrir coisas, fazer novas amizades, essa era a parte triste do negócio. E olha só, casando o jornalismo dessas coisas que a gente fazia com o fato da minha família sempre estar se mudando de um lugar para o outro, talvez tenha construído em mim, tenha gerado em mim a curiosidade de querer conhecer lugares que eu não conheço. E eu vou ser bem sincero contigo, a maioria desses lugares que eu falo, eu nunca visitei, eu nunca pisei, eu vou conhecer depois, mas daí tudo faz sentido. Claro, já conheceu, já pesquisou sobre, já tá entendendo melhor como Eu gosto funciona. de ser um guia para as pessoas, delas... Porque, assim, falando de Rio Grande do Sul, a gente conhece principalmente a nossa região aqui, tá? A região da Serra, a região metropolitana, que são as regiões mais... Cara, vamos dizer, são as regiões mais conhecidas dentro do Brasil, falando do Rio Grande do Sul. Mas tu vai falar em Uruguaiana, tu vai falar, sei lá, em São Cepé. Muitas pessoas não vão saber nada sobre essas cidades. Então, minha questão é, por que alguém iria pra lá? Vou instigá-la a ir pra lá, vou contar uma história bacana que tem lá. Sei lá, trazer lugares turísticos, sabe? Pra permear tudo isso daí. Mas alguém tem que fazer essa pesquisa, então eu acabo me tornando um Wikipédia para as pessoas que não sabem onde Claro. ir. E nesse momento, assim, tu começou ali em 2016, o teu canal. 16. Tu tinha alguma inspiração, algum outro canal como referência? Ou tu criou isso do zero e foi fazendo do teu jeito, do jeito que tu achava que funcionava melhor pra ti? De 2007 a 2015 eu trabalhava numa empresa aqui em Caxias. E aí eu fiquei, enfim, todo esse tempo lá. E foi na época, em 2015, que eu me formei em jornalismo, que eu pensei, bom, vou chutar o balde agora, quero ir fazer uma viagem. Eu fui pro Canadá, eu fiquei um tempo no Canadá. Fiquei 3, 4 meses, mas a minha ideia era ficar lá. Todo mundo acha que vai pro exterior, eu quero ir pro exterior. Só que falta identidade. O país era um país legal, mas te falta as pessoas, te falta a família, te falta os costumes, todas essas coisas. Então, eu desisti de tentar ficar lá. Aí eu acabei voltando em 2016, e aí começou a bater aquele desespero, tipo, um emprego de 7, 8 anos que eu tava, eu pedi as contas, e agora eu tô aqui sem nada pra fazer. Minha mãe sempre fala, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar, e aquela hora a água bateu. E eu não tava fazendo nada em casa. E eu gosto, o tédio ele é importante também muitas vezes, porque sem o tédio a gente não consegue ir pra frente, a gente fica no buraco onde que a gente tá ali. E eu comecei a ficar entediado, olhei pra minha câmera, ficava o dia inteiro olhando no Facebook. Naquela época tinha aquelas páginas que bombavam bastante, tipo Caxias Mil Grau, Caxias da Zoeira, Caxias da Depressão. Sim. Acho que existem ainda essas páginas, deve ter... Ainda sim, ou migraram para outras plataformas, pro Instagram, talvez saíram um pouquinho do Facebook também. Essas aí mesmo. E aí eu percebi que não tinha ninguém transformando aquilo em vídeo. Eu tava naquela, cara, quem não tem nada, não tinha nada a perder, né? Quem não tem nada a perder, também não tinha nada a ganhar, tava lá. Não, como é que é? Quem não tem nada a perder, tudo tem a ganhar. E aí, fui lá, peguei um monte de informações sobre Caxias e comecei, e fiz um vídeo, mas lancei assim no meu perfil sem almejar nada. E lancei. Um monte de gente gostando, legal, meus ex-colegas de trabalho me falando, nossa, cara, para de passar vergonha, tu largou teu emprego pra isso.
Sério? Só dando um salto temporal, depois alguns dias, uns anos depois, disseram, nossa, cara, que legal que tu fez isso. Como é que é, né? Claro, as pessoas né? nunca postam em ti. Ninguém, que nem diria aquela mulher da TV lá, não gosta de gente que tá começando. Quem que era? A Suzana Vieira, acho que falou isso daí. E então, eu acabei começando tudo meio que numa falta de ter o que fazer. Eu não tinha nenhuma inspiração. Eu nunca segui fervorosamente algum youtuber, sabe? Naquela época muito se falava do Whindersson Nunes, mas ele, acho que começou ali mais final de 2016, que a gente começou a ouvir falar dele. E foi curioso porque na mesma época comecei eu, Cassiano Kufel, o Felipe Pires. O Cassiano hoje ele faz uns vídeos mais de poesia e tal. E o Felipe Pires, ele estourou naquela época também fazendo vídeos de bandinha. Então ele faz aqueles vídeos dublando, no caso tem a música que toca de fundo, ele fica mexendo com a boca. Só que, por que eu falo isso? Porque nós três, a gente começou justamente na mesma época, então acho que esse foi o combustível. Porque se cada um tivesse começado individualmente, talvez a gente não teria seguido. Então era aquela competição saudável, que colocou todos nós nos trilhos, e tanto que naquela época nossos conteúdos eram muito parecidos. A gente tinha essa sinergia, a gente trocava ideias ali. Então meio que tudo aconteceu sem querer. Um ia também ajudando o outro, apoiando Isso. o outro ali nesse começo. E qual que pra ti hoje é o principal desafio pra produzir esses conteúdos pra esse nicho de turismo, curiosidade, histórias? Qual que é o desafio assim que tu encontra quando tu tá produzindo ou quando tá gravando? Pra mim, o mais difícil hoje é achar achar assuntos que sejam originais. Porque é muito fácil hoje tu fazer um vídeo viral, tá? Vai pegar, por exemplo, um lugar turístico, vai falar dele para pessoas que não conhecem ele, todo mundo vai compartilhar aquilo, mas quem é tu na fila do pão? Tem 1 milhão de pessoas fazendo exatamente aquela mesma coisa. A questão é, esses dias eu fiz um vídeo chamado Por que as praias gaúchas são tão feias? Sim. E o incrível é que, apesar do título, é o vídeo que mais estourou dentro do meu canal, porque as pessoas... É o tipo de coisa que a gente sempre se questiona, mas ninguém fala sobre isso, porque o gaúcho tem esse negócio de ser bairrista. Não, nossas praias são legais. Mas entre nós, que a gente pode falar? As praias do Rio Grande do Sul são feias mesmo. Lá em Santa Catarina, a gente não fala nada, né? Porque tem esse negócio. Mas aí eu trouxe um professor da UX, um professor de geografia, para falar sobre... Ele é apaixonado por geologia. Para falar sobre a geologia do litoral gaúcho. Então, foi um embasamento diferente. Então, eu trouxe o assunto. Por que as praias gaúchas são feias? Mas tu tem que ter todo esse background ali para conseguir explicar tudo isso. Então, para mim, o mais complexo hoje é tu encontrar um assunto e tu conseguir escrever um roteiro, conseguir fazer as imagens e fazer uma edição. Porque é triste, depois que tu começa... Tu é formado em quê? Tu é da comunicação? Eu sou estudante de jornalismo. Jornalismo. Bom, tu sabe. Quando tu sair de jornalismo... Eu me senti um velho falando. Quando tu sair de jornalismo, tu vai olhar pra novela, tu vai olhar pra filme, pra qualquer coisa da televisão, e mesmo que seja ruim, tu vai ficar sentado assistindo aquilo, porque tu sabe o trabalhão que deu aquele negócio. Porque a gente pensa, esse canal ruim, não quero assistir isso aqui, isso aqui, nossa, que produção mal feita. Cara... É uma pré-produção desgraçada, é um roteiro que tu tem que pensar em todos os ganchos do storytelling para tu conseguir construir, tu conseguir saber quais vão ser as imagens que tu vai inserir depois durante a gravação, como tu vai gravar, o dia vai chover, vai fazer sol, não sei o que vai acontecer. Coisa que não tá no teu alcance também, né? Tu não tem como resolver isso, então... e depois no final, a edição, depois que tu entrega o material pra internet, pras redes sociais, tu tem que... começar a trabalhar com a divulgação. Então, tu vai ficar um tempão trabalhando em divulgação, porque de nada adianta tu produzir uma coisa muito legal se tu não tá entregando pras pessoas. Exato. Entendeu? Então, às vezes, tu tem uma coisa que é legal, mas tipo, cara, tu não viu ainda, é legal mesmo. Talvez eu tô errando na thumbnail, na miniatura, talvez eu tô errando no título, talvez a descrição é ruim, talvez eu coloquei na rede social errada. Tudo isso para um único conteúdo. Antes da gente continuar nesse papo sobre como a gente está produzindo conteúdo hoje e como está tentando alcançar o público hoje, eu quero voltar um pouquinho e vou te mostrar um vídeo com o início do teu canal. E queria te perguntar, se fosse começar hoje com esse mesmo formato de vídeo que tu começou em 2016, será que funcionaria? Então eu vou rodar um vídeo agora. Arquivo confidencial? Pra quem não conhece, Caxias do Sul é uma cidade com mais de
trocentos mil habitantes e nem se falam ao menos nas paradas de ônibus. É muito recomendado você sair de casa pela manhã com uma sunga, calção, camiseta, calça, blusinha básica, jaqueta, blusão, luvas. Quando eu comecei o canal, eu tava fazendo vídeo sobre Caxias do Sul e tudo mais, sobre a cultura que existe aqui, porque a gente sabe várias coisas que acontecem na cidade, só que não tem muita gente falando, né? Se você pensa que apesar de tudo fechar às 7 horas da noite, Caxias é uma cidade que dorme cedo, você está completamente correto. Só que chega um momento que começa a esgotar o assunto. Tu percebe que, eu vou ter que ir mais a fundo sobre a mesma coisa, e vou acabar repetindo, vai ficar chato, maçante, as pessoas não vão mais assistir. Aí eu pensei, vou começar a conquistar a região, né? Vou tentar fazer um vídeo de Bento Gonçalves. Eu acabei descobrindo que Bento é muito Caxias do Sul, só que com a Maria Fumaça. Pra minha surpresa, foi a coisa que deu uma das coisas que deu mais certo assim, no início do meu canal. Eu pensei, cara, vou começar a falar sobre cidades. Você sabia que Ivoti significa flor em Tupi-Guarani? Mesmo com tudo isso, você ainda não acredita que São Marcos e Caxias do Sul são um povo só? Feliz não é uma cidade muito grande. Dizem muitos que ela é exatamente do tamanho que precisa ser. Só que eu não sabia como conseguir essas informações. Eu tinha que muitas vezes ir atrás de páginas de humor das cidades, ou sei lá, dizer assim, por favor, me mande informações, eu preciso saber, conhecer melhor a tua cidade. E as pessoas, incrivelmente, elas começaram a mandar. Eu percebi que tinha um mercado ali. E eu achei muito legal porque é uma visão das cidades de acordo com os moradores da cidade. Por exemplo, tu vai falar de Gramado. O que tu conhece de Gramado, geralmente são as coisas que acontecem na tua visão de turista de Gramado. E apesar de Gramado viver bastante do turismo, o resto do pessoal que geralmente não trabalha com isso, trabalha na fabricação de chocolate. As pessoas dentro da cidade, elas não são representadas por isso, porque elas vivem uma vida diferente, elas trabalham de segunda a sexta, elas comem em lugares diferentes e tudo mais. E essa foi a chave que fez com que o negócio desse certo. Nossa, fizeram um trabalho legal e já acharam esses vídeos, eu nem lembrava mais desses vídeos. Pois então, é bem do começo do teu canal. Uhum. Tu acha que funcionaria esse formato hoje em dia no YouTube? Ou as coisas mudaram muito? Eu acho que não funcionaria. Porque comecei em 2016, agora faz 7 anos. Se não me falha a memória, eu sou ruim nas exatas, né? Tudo bem. Faz 7 anos que eu comecei isso daí, então eu tenho que pensar que o público daquela época também envelheceu 7 anos. E se eu fosse produzir isso para o mesmo público daquela idade, não daria mais certo. Eu te dizer, não é reclamar, tá? Uhum, claro. Mas o advento do TikTok, do Reel, do Short, do YouTube, os vídeos curtos verticais, eles acabaram apagando um pouco esse mercado dos vídeos mais longos e horizontais. Infelizmente, as pessoas hoje não têm mais paciência para assistir vídeos. Tu vê, fica em casa ali, aqui, ó, tu nem assiste, daqui a pouco tem um conteúdo muito bacana ali no meio. Então, se eu não conseguir prender a atenção das pessoas nos 2 primeiros segundos, eu perdi toda a minha produção. Aquela pessoa talvez nunca mais vai me ver. Então, pode ser que esse conteúdo, esse tipo de informação ainda dê certo. Na verdade, eu ainda continuo usando essas coisas, tá? Só que não nesse formato. Então, o que eu faço hoje? Se eu vou fazer um vídeo sobre o litoral gaúcho, eu sempre volto nesses vídeos, eu pego informações, eu dou uma olhada nos comentários dos vídeos antigos, para ver se não tem alguma atualização, para jogar dentro. Porque eu gosto disso, das pessoas se sentirem identificadas, porque ninguém tá falando da tua cidade, entendeu? Caxias é uma cidade grande, se tu falar de Caxias, ninguém vai dar bola. Porto Alegre é uma cidade grande, Gramado é uma cidade pequena, mas é uma cidade de proporções gigantescas dentro do Brasil. Mas se tu vai falar de Flores da Cunha, vai falar de Nova Pádua, vai falar de São Marcos, ninguém tá falando dessa gente, entende? Então pra eles isso é como tu assistir, tu pode falar mal da tua cidade, mas o dia que passa no Globo Repórter um documentário sobre Caxias do Sul, tu vai parar tudo o que tu tá fazendo pra assistir aquilo. Exatamente. Porque as pessoas gostam disso, de se sentir pertencentes a algo. Exato. Nesses vídeos de curiosidade sobre os municípios, tu realmente, que nem tu falou ali, tu vai além do que uma pessoa pode achar no Google, uma informação qualquer sobre turismo ou sobre a localidade, e tu traz, assim, uma visão local, com referências, com piadas que só a pessoa que mora ali realmente vai entender. Então, quais são hoje, ou quais eram também antigamente, os principais desafios para tu conseguir essas informações e para fazer a piada encaixar ali com o texto que tu estava escrevendo? Chegou uma hora que os textos começaram a ficar muito padronizados. Esse foi um dos motivos que me levou a abortar esse formato ali. No início eu tinha mais dificuldade, porque eu falava de Caxias, e eu conheço Caxias, mas tipo, eu não sei tudo sobre a cidade. Então, muitas coisas eu sabia falar sobre os costumes, sobre caxiense com ônibus. Tem o vídeo da UX, inclusive, o caxiense na universidade. Ali tudo certo. Só que chega um momento que tu precisa expandir, não posso ficar sempre em Caxias do Sul.
E a minha questão era conseguir informações das outras cidades. Mas daí foi um amigo meu, também formado na UX, em publicidade, que me mandou informações de Bento Gonçalves. Ele falou, cara, faz um vídeo de Bento. E eu fiz o vídeo de Bento. Daí alguém lá de Farroupilha, acho que ficou, tipo, se querendo também, só faz de Farroupilha. Deu ciúme. E aí começou isso. Chegou um ponto, cara, eu tinha inúmeras, tipo, centenas e centenas de mensagens de pessoas de lugares diferentes dentro do Rio Grande do Sul, principalmente, mandando informações sobre as cidades delas. Então eu pegava lá, tem 50 pessoas que mandaram mensagem sobre São Cepé, vou lá, copio um trecho de uma, um trecho de outro, jogo tudo dentro de um documento, e o dia que eu for falar da cidade, eu dou uma olhada em tudo. Mas daí sempre tem aquele João sem braço, que é aquele cara, aqui em São Cepé, não sei, estou chutando, tá? Aqui em São Cepé, todo mundo gosta do X do João do X. Aí tem o negócio do jornalista, né, de verificar as fontes, ver se não tem recorrência no assunto, pra ver do que o cara tá falando ali, vai ver o cara é o João do X. Exato. Então teve muita gente que se aproveitava disso, de querer divulgar o próprio negócio, mas aí com o tempo tu começa a pegar. Eu nunca tive dificuldade com essa questão de conseguir as informações. Minha maior dificuldade era ter algo diferente em todos os vídeos, porque na época eu tava fazendo, era muita cidade, tem 497 cidades nesse estado. Eu tava fazendo 4 vídeos por semana sobre cidades, então era uma linha de produção o negócio. Claro. E aí tu tem mais ou menos como é que funciona, e tu vai ver que todas as cidades são iguais. Elas são iguais, elas mudam o nome, mudam o prefeito, mudam o nome da praça e o nome daquela pessoa que todo mundo conhece, mas é sempre assim. Cidade pequena, todo mundo fica rodando ao redor da praça, porque não tem nada pra fazer. Todo mundo fica falando da vida dos outros. Sempre tem aquele personagem caricato da cidade que todo mundo adora, que ele sabe. Com certeza. Olá, pessoal! Uma parada rápida só para falar sobre o programa de mobilidade acadêmica da UX. Você sabia que quando escolhe fazer um curso na UX, você tem a oportunidade de estudar no exterior por até 1 ano? A UX tem parceria com mais de 130 instituições em 26 países. Ou seja, além de ter a experiência única de viver e estudar em outro país, você consegue o aproveitamento total dos estudos no seu curso daqui. Esse tipo de oportunidade só é possível em uma instituição do tamanho e com a tradição da UX. E aí, ficou interessado? Então clica no link na descrição para saber mais como funciona o programa. Ok? Vamos voltar ao podcast. Teve alguma polêmica, por exemplo, puxando o exemplo aí do X do João, alguma polêmica com algum vídeo, ou informação com alguma cidade? Teve uma que eu sempre lembro. No início do vídeo, São Marcos, inclusive, foi a polêmica. Cara, eu comecei, acho que foi em fevereiro. Ali por abril, já veio o problema. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu entrei nisso? Esse é o problema de receber informações, tá? Porque eu recebi informação de que lá em São Marcos tem um cara, tinha, não sei, faz 6 anos, chamado Zé Gamba. E que o Zé Gamba era... Essas são as informações que eu recebi, tá? Claro. E o seguinte, Tranquilo. Eu não tinha muito papas na língua naquela época, então, tipo, não sei o que eu tô fazendo aqui. Então eu falo, a pessoa mandou lá, o Zé Gamba, ele é mendigo, ele é bêbado, sempre jogado nas valetas, todo mundo gosta dele, tá sempre por uma cachaçinha, não sei o que. Foi mais ou menos assim que eu falei, hoje eu não falaria mais assim, né? Tá tranquilo, lancei o vídeo, bombou lá em São Marcos, eu lancei, acho que foi no domingo, metade do domingo, uma menina mandou uma mensagem, oi, aqui é fulana, não sei o nome dela, aqui é fulana, sou filha do Zé Gamba, sou advogada, e meu... Advogada, já me estragou ali. Sou advogada e o meu pai nunca colocou uma gota de álcool na boca. E ele sempre trabalhou duro pra pagar a faculdade de todos os filhos dele. E eu vou te processar. Foi mais ou menos assim que ela quis dizer. Meu Deus. Me bateu o desespero, porque esse cara, eu tô começando, vai me processar, tu vai me pegar o quê? O que tu vai me tirar? Tu não tem que me pagar. E aí ela falou, meu pai tá recebendo muita ligação, as pessoas estão zoando muito com ele, meu pai é uma pessoa pacata, assim, cara, fiz um estardalhaço. Eu disse pra ela, se tu quiser, eu vou até São Marcos, eu faço um vídeo com o teu pai, eu explico pra ele e tudo mais, não sei o quê. E pras pessoas saberem que ele não é essa pessoa que disseram que ele é e tal. Claro. E daí depois ela disse, não, eu conversei com meu pai deixou tudo certo, disse, não foi tão prejudicial assim no fim das contas. Mas eu queria saber onde é que eu errei nesse negócio, porque, cara, como que o cara tá sempre jogado nas valetas? E aí eu fui lá procurar todas as minhas fontes, né,
Cheguei lá, achei um cara que tinha me mandado uma mensagem lá de qualquer jeito. E ele escreveu do Zé Gamba, falou do Zé Gamba. Eu falei, cara, como é que tu falou do Zé Gamba? O Zé Gamba, eu expliquei a história pra ele. Ele disse, não, velho, esqueci o acento, é o Zé Gambá. Ah, meu Deus. Gamba é um sobrenome aqui nessa região. Meu Deus. Tem um monte de Gamba. E o cara era o Zé Gambá. Ele disse, não, o Zé Gamba não, cara, esse daí é outro. O Zé Gambá é o que eu quis dizer, é o mendigão ali da cidade. Assim, putz. E tava armada a confusão. Meu vídeo tá até hoje no ar ali. Bom, ela não pediu pra eu tirar, Claro. não tirei. Mas teve essa confusão aí. Bom, a gente também encontra várias sketches no teu canal, principalmente sobre alguns regionalismos daqui da Serra, do Rio Grande do Sul, até de outros estados. Como é que é esse trabalho de unir a atuação e a comédia e, ao mesmo tempo, manter o vídeo com esse caráter informativo, falando da região que tu tá abordando? O bom de trabalhar por conta própria é que tu pode fazer o que tu quiser, a hora que tu quiser, do jeito que tu quiser, tu não precisa dar satisfação pra ninguém. Claro, se não estiver dando dinheiro, tu tem que começar a fazer o que os outros querem também. Mas, deixa eu ver, acho que foi durante uns 10 anos eu fiz teatro. Tipo, essa é uma das únicas coisas que eu gostaria de continuar fazendo. Mas eu achei, acho que um jeito de aliar o vídeo com o turismo e a cultura com o teatro que eu já tava fazendo. Então, pra mim, era muito fácil de Claro. ir, sei lá, debaixo de um parreiral lá falar sobre a cultura italiana. Hoje eu já não faço mais tanta encenação, mas se precisa fazer, eu sempre coloco uma coisinha no meio, porque é legal. É legal, dá um toque, assim, de humor, deixa o vídeo mais dinâmico. É. Agora a gente tava falando, então, sobre esses teus conteúdos. Vamos ver um VT aí com uma evolução dos conteúdos que tu produziu. Oi, pessoas! Elzinga aqui e hoje eu vou falar de Maquiné, onde nasce alface até no asfalto. E hoje vamos falar de Itapema, princesinha catarinense. Hoje vou desdobrar para vocês Telêmaco Borba, cidade do papel. Desdobrar porque a cidade do papel, né? Deu pra entender o negócio, né? Eu tô gostando muito do resultado dos últimos vídeos que a gente tem feito, falando sobre as melhores partes sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também fizendo do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso normal. E agora chegou a hora da gente falar de Goiás. A história dessa cidadezinha da Serra Catarinense, com um pouco mais de 11 mil habitantes, é breve e começa lá em 1711. Se tu ficou curioso até aqui, fica comigo que você vai descobrir Natal no Rio Grande do Norte de um jeito que nunca imaginou. Estava eu procurando o que fazer nas últimas semanas porque já estava cansado de trabalhar todo dia no mesmo lugar, pesquisar e não sair do meu estúdio para visitar nada. Eu não sei se vocês já perceberam, mas os meus vídeos de viagem têm sempre o mesmo cenário. Na verdade, eu tava de boa com isso porque eu sou preguiçoso mesmo. Só que meus vídeos pararam de performar bem. A água bateu na bunda e eu tô precisando me reinventar. Então, começando pelo Rio Grande do Sul, montei uma planilha com todas as cidades do estado e me pus a pesquisar tudo o que existe. Logo cheguei a Picada Café. Este lugar é um ponto turístico clássico que os que viajam pela BR-116 na Rota Romântica, porque aqui dentro existe um núcleo de prédios históricos, artesanato, feirinhas, restaurante e olha, até um café. A existência dessas falésias aqui em Torres e mais em nenhum outro lugar no estado é um tanto curioso. E aí eu precisei um pouco de ajuda para poder explicar para vocês, para não falar besteira. A questão é que Torres, tá? Aquelas colunas ali de basalto, elas são, na verdade, nada mais do que um fragmento dessa nossa Serra Geral, que com o passar do tempo a erosão marinha e eólica, né, foi sendo exposto. Vou precisar da ajuda de vocês. Escrevam aí nos comentários e sugiram para que eu faça mais um vídeo explorando esse Rio Grande do Sul. Tô contando com vocês. Fui. Nossa, tem uma evolução temporal ali muito interessante. Pois é, né? então. É legal olhar Dá isso. pra ver desde o começo aqueles vídeos que eram, digamos, mais simples, e aí depois toda uma produção mais elaborada. Mas até uma pergunta assim de bastidor do Prof. Ronei. Ele queria saber quem te ensinou a editar vídeo. Vagabundo. Ele falou, faz essa pergunta pra mim que eu quero ver a resposta dele. Ele me ensinou a mexer no Premiere ali, só os cortezinhos. Não, mas eu fiz. Nem lembro o nome daquela cadeira, mas eu fiz com o professor Ronei. Pelo menos pra mim, hoje é edição audiovisual. Eu aprendi a mexer com o Premiere também. Mas sobre o teu fluxo de trabalho, definir tema, produção, gravação, edição, tu faz todas essas etapas sozinho? Ou hoje tem alguém que te ajuda nesse processo? Como é que tá isso? Eu tenho um problema sério em delegar coisas, tá? Porque como eu construí um formato baseado na minha pessoa... Claro. É um pouco complicado de eu atribuir a outras pessoas para fazer algumas etapas que para mim são tão minhas. Por exemplo,
A pré-produção. A pré-produção é uma coisa que eu consigo fazer, por exemplo, a minha namorada, ela trabalha comigo hoje. A pré-produção eu consigo dividir com ela, pra gente encontrar assunto, só que, às vezes, tu recebe um assunto lá que, vamos falar sobre não sei o quê. Aí, tu tem que conseguir achar um assunto que seja interessante ali dentro. Porque tu quer falar sobre uma coisa, mas não é sobre falar só sobre aquilo. Aquilo é sobre o que tu quer falar. Eu preciso contextualizar, construir toda uma narrativa em torno daquilo. E é uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo que eu tô trabalhando nisso. Questão de roteiro também. Agora, quando vai pra gravação, esse de Torres fiz eu e ela só. Porque daí era um vídeo que ia demorar uma semana pra gente fazer e envolver muita gente, é muito complicado. Mas outras produções eu consigo colocar outras pessoas junto, então eu contrato pessoas que trabalham comigo, com a minha tipo, de vez em quando com a minha produtora, pra ir lá pra captar imagem ou pra drone, porque, nossa senhora, é muita coisa. Bom, tu sabe, né, antigamente era só sobre fazer texto pra um jornal, hoje tu tem que fazer o texto, tem que fazer o vídeo, tem que fazer a foto, tem que fazer o reel, tem que aparecer no reel, então tu precisa construir todas essas coisas ao mesmo tempo. Sempre tem, no mínimo, sempre tem 3 pessoas envolvidas com o processo. Mas todas as pessoas que ficam na parte de trás. Tipo, que nem aqui esse ali da praia, a gente fez com esse professor da UX. Teve um rapaz também lá, que era um corretor imobiliário lá de Arroio do Sal. Também tem outras pessoas que a gente precisa entrar em contato para ir gravar, sabe? Então, são sempre diversas mãos que fazem um trabalho desses. E quando falta inspiração, ou quando tu sente que já esgotou algum assunto, como tu encontra uma solução? Ou já aconteceu de alguém entrar em contato contigo e dizer, olha, tu não pode produzir um conteúdo aqui sobre a minha cidade, ou sobre essa coisa específica, sobre essa localidade, já aconteceu isso? O bloqueio criativo é a pior coisa que tem. Eu falava antes do tédio. O tédio, eu acredito muito no tédio, porque ele é muito importante. A gente tende a ficar muito no celular quando a gente tá entediado, e a gente dificilmente encontra uma inspiração para o que a gente precisa fazer. Tu encontra uma inspiração quando tu tá procurando uma inspiração. Eu estou procurando, vou fazer um vídeo sobre Santa Teresa, por exemplo. Eu preciso encontrar um assunto que seja orgânico, seja legal, que tenha um gatilho bacana ali. Mas tu não vai fazer isso daí olhando vídeo aleatório. Tu precisa estar pesquisando aquilo ou estar longe do telefone. Então, muitas vezes, o que é necessário fazer é ir até o lugar, conversar com as pessoas, mais trabalho, né? Tudo por um vídeo. Claro. Conversar com as pessoas pra tu poder conseguir saber, achar qual que é o assunto, sabe? Tem lugar que realmente não tem assunto. E tem aquela história também, santo de casa não faz milagre. Tu é de Caxias? Eu sou. Tá, se eu te perguntar uma coisa, por exemplo, vamos fazer um vídeo sobre Caxias, me dá um assunto que ninguém sabe sobre Caxias. A gente não sabe. Isso é só uma pergunta retórica, tá? Fica tranquilo. Meu Deus, eu não sei nada. Mas é muito mais fácil a gente saber sobre outros lugares do que a gente saber sobre a nossa própria cidade. Só que se vir uma pessoa de fora conversar contigo, tu vai começar a falar um monte de coisa e essa pessoa ela vai conseguir encontrar o assunto que ela tá procurando. Se a gente ficar conversando sobre Caxias, a gente não vai conseguir encontrar nenhum assunto sobre isso. Eu não lembro qual foi a última parte da tua pergunta ali. Se alguma vez já chegaram te procurando assim, tipo, faz um vídeo específico sobre isso ou sobre essa localidade. Veio em uma hora boa quando tu tava sem inspiração. Já aconteceu de te pedirem pra produzir algum conteúdo específico? Tem muita gente que vem pedir. Assim, muita gente que eu digo todos os dias. Vem pessoas pedir pra fazer vídeo. Em menor número sobre cidades, porque envolvem prefeituras, secretarias ou associações. Em maior número, por exemplo, pousadas, hotéis, atrativos turísticos. Só que uma coisa é tu falar sobre um atrativo de Gramado, porque tu tem toda Gramado para contextualizar aquilo, sabe? Outra coisa é tu construir, tu falar sobre um atrativo de uma cidade, sei lá, São Pedro do Butiá. Tipo, tá, legal, vamos falar sobre isso. Mas a pessoa vai ir até São Pedro do Butiá por causa disso. Por mais que seja legal demais, mas qual que é o contexto que vai fazer a pessoa ir até lá? Então, muitas vezes não é sobre não querer divulgar os lugares, mas é tipo, a gente tem que entender que existem diversos lugares muito bacanas para visitar dentro do nosso estado, mas a gente não vai porque não tem nada para fazer lá. E não é que não tem nada para fazer lá, mas se tu for, por exemplo, o Salto do Yucumã, lá na divisa com a Argentina, é um lugar lindo. Mas é só isso que tu vai fazer. Tu vai viajar, sei lá, 5, 6, 7 horas para chegar até esse lugar, tu vai para lá, vai ver aquilo e vai voltar. Porque tu não tem Canela do lado, tu não tem Nova Petrópolis, tu não tem Caxias, tu não tem Garibaldi, tu não tem Barbosa. É um ponto turístico específico ali. É um ponto turístico específico, então tu precisa criar uma história
para que a pessoa vá até lá e ela queira saber mais sobre aquele lugar, muito além só daquele... enfim, daquela cachoeira. E aí, pessoal, curtindo o episódio? A gente já vai voltar. Antes, um recadinho rápido. Você sabia que aluno da UX pode fazer cursos de extensão de forma gratuita? Isso mesmo! Todos os estudantes de graduação da UX podem usar suas horas complementares para fazer os cursos e se aperfeiçoarem sem pagar nada a mais. No link ali embaixo, na descrição desse vídeo, você verá os cursos disponíveis em tudo que é campo de trabalho. Dá para fazer cursos de extensão na área de engenharia, informática, comunicação, marketing, gastronomia, administração, arquitetura, enfim, é uma infinidade de opções. Basta apenas ser aluno de qualquer curso de graduação da UX para aproveitar esse benefício. É algo que somente uma universidade do tamanho da UX consegue fazer por você. Beleza? Recado dado, vamos voltar ao episódio. E quando foi que tu percebeu, agora mudando um pouquinho, um crescimento nos números? E assim, quando tu percebeu que, poxa, realmente tá dando certo, que tu começou numa aposta, e aí, como é que foi a tua reação? Como é que tu percebeu isso? O meu primeiro grande número foi 10 mil, quando eu cheguei no Facebook, 10 mil. Nossa, aquele dia foi muito legal. Porque eu não quero créditos pra isso, tá? Mas eu acho que em 2016, nós três ali que eu falei, eu, Cassiano, Felipe, a gente começou um movimento novo dentro do Rio Grande do Sul que ainda não estava acontecendo. Pelo menos não que eu saiba, tá? E depois teve mais também o Badim, que entrou junto com a gente ali, mais um ano depois. Teve mais uma galera. Mas em 2016, o que a gente ouvia falar é guri de Uruguaiana. A gente ouve ainda até hoje falar do guri de Uruguaiana. Mas a gente acho que trouxe esse cenário nacional, não era nem influenciador, dos produtores de conteúdo para dentro do Rio Grande do Sul. Então qualquer meia dúzia de gente seguindo a gente já era muita. Claro. Sabe, eu nunca esqueço o dia que eu bati o número de seguidores que o Pioneiro de Caxias tinha. Eu falei, nossa senhora, que maior que o Pioneiro. Mas o dia que eu bati 10 mil, assim, pra mim foi muito gratificante. Claro. Sabe, eu falar Pioneiro acho que não tinha nem 20 mil naquela época. Então, tipo, era tudo muito pouco. Mas pra mim foi muito. O dia que eu bati 100 mil, o dia que eu ganhei a minha placa do YouTube. Mas assim, sempre foram diversos momentos, sabe? Se eu te der hoje um canal, se hoje tu conseguir chegar a 500 mil em uma semana, tu vai ficar muito feliz. Mas se tu chegar a 500 mil num processo demorado, tu não consegue perceber o crescimento. Naquela época, eu tava produzindo muitos vídeos sobre cidades, então era novidade pra todo mundo. Eu tava fazendo vídeos sobre diversos lugares, as pessoas estavam conhecendo, vou seguir ele, vou seguir. E é legal isso, tipo, tu tem um número gigantesco, sabe? Eu tava muito feliz com esse negócio. Só que isso construiu um pequeno monstro, porque é o seguinte, se eu fizer um vídeo sobre Uruguaiana, quando é que eu vou falar de Uruguaiana de novo? Aí eu tenho 500, 600, sei lá, 1000 pessoas de Uruguaiana, 2, 3, sei lá quantas me seguindo, e eu nunca mais vou entregar nenhum conteúdo pra elas. E aí minha preocupação começou a se tornar essa. Por que a pessoa de Uruguaiana ela quer ver um vídeo sobre Flores da Cunha? Ou vice-versa. E aí eu percebi que eu tava fazendo vários vídeos, tava conquistando um público muito grande, mas eu não conseguia alimentar todos eles ao mesmo tempo. Então, foi no momento que eu comecei a sentir que a minha curva ela já tava se tornando uma reta. A subida tá se tornando uma reta. E eu pensei, bom, eu vou ter que trocar o tipo de conteúdo agora, vou ter que fazer uns conteúdos mais abrangentes, tá? Vamos falar de estado, vamos falar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vamos falar de todo o Brasil. E eu comecei a fazer conteúdo sobre todos os lugares, porque eu pensei, bom, a pessoa que assistiu o vídeo do Rio Grande do Sul, independente se ela é de Flores da Cunha ou se ela é de Uruguaiana, ela vai se sentir parte daquilo, porque é Rio Grande do Sul. Mas daí caí de novo no mesmo negócio, fiz o vídeo de Santa Catarina, o que o gaúcho quer saber? Fiz o vídeo do Acre, o que o gaúcho quer saber? O Acre é interessante, porque é interessante. Claro. Porque a gente não sabe o que acontece lá. Mas isso acabou abrindo uma janela muito grande pra mim de conhecer outros lugares, de viajar pra lugares. Eu faço assim, eu faço o vídeo, aí me chamam e depois eu vou lá visitar o lugar e eu ver se é verdade. Mas isso me abriu uma janela muito grande de conhecer os lugares. Só que eu sempre tive esse problema, que é de produzir uma coisa e o meu público não poder estar assistindo. Então, de novo, a curva, a reta, o negócio tava subindo ali e de repente ficou reto. E aí foi esse ano, cara, que eu resolvi, tipo, bom, vou juntar absolutamente todas as coisas que eu sei fazer, tudo que eu aprendi até aqui, vou estudar storytelling, vou estudar, sei lá, o que for necessário para produzir conteúdo, tipo, de engajamento na internet,
e vou começar a produzir documentários. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei do ramo documentário, sabe? E aquela máxima que as pessoas falam, tipo, faça o que amas e não sei o quê, ela é muito boa, porque quando tu transparece para as pessoas que tu tá fazendo o que tu gosta, independente do resultado, ele vai dar resultado. Não a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Se tu consegue convencer as pessoas de que tu realmente gosta de gato, e tu tá todo dia fazendo foto de gato, as pessoas acreditam em ti por causa disso. Então eu entrei nesse formato agora, documentário, pra mim é tudo novo. Até não tô me divulgando muito com esse negócio, porque eu penso, bom, se é pra errar, vamos errar agora, sabe? Mas eu quero contar as histórias, porque eu sei que se eu falo do litoral gaúcho, a pessoa lá de Santa Catarina, ela vai querer conhecer. Não necessariamente visitar, mas saber mais sobre isso. Teve um cara de Florianópolis que fez um comentário sobre o vídeo, ele disse, minha namorada é gaúcha de Capão da Canoa, e eu sempre perguntei pra ela como que era a praia lá, e ela sempre desviava, ela disse, normal as praias. E várias pessoas comentando sobre isso, nossa, agora que eu parei pra pensar, ninguém nunca fala sobre as praias do Rio Grande do Sul. Olha só. E aparentemente isso é verdade. Teve um cara de São Paulo lá que disse, nossa, velho, nunca ouvi falar nas praias. Assim como a gente não ouve falar nas praias de São Paulo. E São Paulo tem praia linda. A gente acha que São Paulo é um prédio grande, cheio de gente. E ali eu entendi que, olha, apesar do assunto ser sobre litoral gaúcho, isso abrange muito mais pessoas. Se eu fizer um vídeo sobre, sei lá, as ruínas de Novo Arão lá do Acre, tipo, a gente nunca ouviu falar desse lugar, mas se aquilo tem uma história legal, independe de onde que tu tá assistindo. E o dia que eu falar da tua cidade, que eu trouxer algum aspecto que pouca gente sabe sobre esse lugar, tu vai se sentir orgulhosa em compartilhar para mais pessoas aquele assunto. Então, juntei a fome com a vontade de comer. É isso mesmo. Tem uma pergunta que eu tinha preparado nesse sentido. De equilibrar o tipo de conteúdo que tu gosta de produzir com aquilo que dá visualização. E tu mesmo comentou que tu tem vontade de produzir mais conteúdos desse tipo de documentário, né? E combina com a tua formação de ser jornalista, de buscar fazer um produto audiovisual que seja mais informativo mesmo como um documentário. Até a gente tem um exemplo aqui de um youtuber, um britânico que foi morar no Japão, e aí ele começou a fazer vídeos do tipo, 12 coisas pra não fazer no Japão. Coisas assim, vídeos mais rápidos, mais divertidos. Não sei se tu conhece, ou não sei se... Não, esse não. Então ele fez esse documentário sobre Fukushima. Então, passar rapidinho aqui, só. Mas pra gente ter uma ideia. It's surreal to walk through a town that was once so full of life, now slowly being consumed by nature. Half of it hidden away behind barricades in a contaminated no-go zone. As you walk past degraded houses with shattered windows, overgrown shop fronts and collapsing shrines, you start to put it all together like pieces in a puzzle. You can start to imagine what life must have been like here before it became the backdrop of the second worst nuclear disaster in history. Fukushima Daiichi was once one of the largest operational nuclear power stations on the planet. Now, it's one of the worst man-made disasters in history. I've come to the exclusion zone to piece together what's happened in the 8 years since the disaster, to hear from the locals who've endured the nightmarish aftermath, and to see what the future might hold for the area. It's a story that starts with a devastating tsunami, so powerful it moved the entire planet off its axis, and ends in a nuclear disaster with a mammoth $200 billion cleanup operation involving 70,000 workers that will take an estimated 40 years to complete and is almost incomprehensible in scale. Não sei se é esse tipo... Claro, tu tem o teu estilo, tu tem o teu jeito de criar o teu conteúdo, mas então tu comentou, assim, conteúdos mais documentário, eu acho bem interessante. Não sei se tu queria falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gosto desse formato, sabe? A gente se acostumou muito tempo com o documentário, o padrão do documentário brasileiro sendo o Globo Repórter. Eu gosto muito do Globo Repórter. Teve um tempo atrás que eu assisti, acho que era uma versão mais renovada dele, que as pessoas... que o comunicador, ele era muito mais... menos jornalista, sabe? Mais comunicador mesmo. E eu percebi ali que o formato, ele mudou. Hoje tem um documentário na Netflix chamado Na Era dos Dados. Adoro aquele documentário. Já assistiu? Não assisti, mas Cara, tá na minha lista. É fantástico aquele documentário. Enfim, as histórias que ele traz são fantásticas, mas a forma que ele comunica é o importante, sabe? Porque eu acho que se o comunicador ele for bom, tu consegue tirar leite de pedra. É leite de pedra ou água de pedra?
Leite de pedra. Leite de pedra. É como se desse pra fazer alguma coisa disso aí. Porque a gente, que eu tava falando antes, a gente precisa segurar a atenção das pessoas, prender a atenção das pessoas. Tem que ter um bom gancho, uma boa narrativa, uma boa construção, sem saber onde é que eu quero chegar com essa história. A gente estuda muito pouco storytelling. A gente aprende muita coisa, mas a gente estuda muito pouco storytelling, que é o que faz as histórias serem bacanas. Sabe aquela pessoa que conta aquela história que fica aqui ouvindo, nossa, cara, que fantástico. Ou por que a gente consegue assistir um filme até o final, ou por que, sei lá, aquele vídeo te prende, sabe? Existe uma matemática por trás disso tudo, sabe? E o mais complicado é tu aliar essa matemática com uma produção. Mas o formato do documentário é um formato que me dá prazer de fazer. Ele me desafia todos os dias, ele me estressa, e por isso é bom, sabe? Mas foi um formato que eu consegui encontrar fora do padrão do que eu já estava fazendo, que eu transformo tudo em linha de produção. Eu sempre tento, eu sou preguiçoso, sabe? O que é preguiçoso, como é que diz? Se tu quer melhorar o processo da tua empresa, sempre contrata um preguiçoso, que ele vai achar uma forma fácil de agilizar os processos. Então eu tenho isso, eu gosto de agilizar meus processos para que sobe mais tempo para fazer outras coisas. Então, eu gosto do formato, eu acho um formato que tem muito potencial, e ainda mais num momento onde que as pessoas não têm mais paciência, ainda existem as pessoas que têm paciência. Exato. E eu acho que a gente precisa alimentar essas pessoas, porque em determinado momento todo mundo vai acabar voltando para aquilo que já estava sendo feito antes, sabe? E a questão é, quem que vai estar ali documentando as histórias, sabe? Exato. Eu falei antes sobre todo o meu processo, desde a ideia, da pré-produção, até a divulgação, o envolvimento de todas as pessoas. Se eu sentar de manhã cedo, fizer uma pesquisa tipo de meia hora, escrever um roteiro, gravar um vídeo, editar, das 8 até o meio-dia eu consigo lançar um vídeo vertical e esse vídeo vai bombar. Mas eu vou ser esquecido por esse vídeo. A pessoa viu lá, compartilhou com meia dúzia de pessoas, mas eu não construí uma identidade minha ao entorno disso. E pelo simples fato do documentário ser um processo longo e exaustivo, a maioria das pessoas não quer fazer isso daí. E é ali onde que a gente se diferencia, ali onde que eu me diferencio. Porque o que eu tava fazendo, qualquer pessoa pode fazer. Entende? Exato. Cada um, claro, na sua forma de comunicar. Mas é a questão de procurar a identidade e mostrar para as pessoas que o que tu tá fazendo mais ninguém faz. Exato, ter essa coisa única tua, que é intrínseca ao teu trabalho. E eu queria te perguntar nesse sentido, vou passar mais um VT, a gente vai ver 2 vídeos diferentes. Falando agora de formatos, vídeos mais curtos, vídeos na vertical, foi uma coisa que mudou bastante dos últimos anos pra cá. Um é o mais visualizado no Shorts e o outro no TikTok. Então a gente vai dar uma olhadinha agora. Tchê, me vê 8 cacetinho? Gaúcho guloso. Não é só pra mim não, quem que tá olhando? Tem mais 3 amigos. Amiguinhos gulosos também. Tchê, que não te fresquei, me passa logo esses cacetinhos. Ui, ela ficou nervosa. Ô mongolão, tu fecha esse bico, me passa os cacetinhos, você não te passa o facão? Ui, essa do masoquista aí, Tu não te fresquei, me passa logo esses cacetinhos, que eu já tô tirando o facão daqui. Tá bom. Não precisa se exaltar também. Mais alguma coisa? Tu vou querer um negrinho também? E se as montanhas, na verdade, forem troncos e restos de árvores gigantes que existiram há milhões de anos atrás, mediam mais de 60 quilômetros de altura e que o tempo petrificou? Essa é a teoria conspiratória mais absurda e interessante que você vai ouvir em toda a sua vida no dia de hoje. Muito tempo atrás existiam árvores de tamanhos colossais com até mais de 3 km de largura, coisas de outro mundo. Só que depois de algum evento natural de proporções bíblicas, essas árvores foram dizimadas, caíram, sei lá, pegaram fogo. Aí o tempo passou e eu sofri calado. Essas árvores foram se petrificando e resultaram no que chamamos hoje de montanhas. Se a gente olhar para algumas formações rochosas, dá até para entender melhor de onde vem essa ideia aparentemente absurda. Eu adoro teorias conspiratórias. Não que eu acredite na metade delas, mas... É muito interessante. Eu acho interessante de pensar, e se todas as coisas que a gente acha que são reais não são reais? Pois é, são vídeos diferentes em questão de formato, de duração. Por que tu acha que cada rede teve uma reação diferente para cada vídeo? Tu percebe uma diferença de público entre essas plataformas, entre o Shorts, entre o TikTok, entre o Reels? É muito clara a percepção de público. Eu acho que o meu público mais fiel, mais engajado, eu acho que não vou dizer o público que vale a pena,
tá? Mas o público que vale a pena de construir, de cultivar, de manter, sabe? É o YouTube. Uhum. A minha percepção é essa, tá? Porque o YouTube, desde 2004, 2005, acho que é que ele foi criado, ele é o YouTube. O Facebook, ele nasceu, acho que também mais ou menos nessa época ali, 2007, não lembro quando que nasceu. Mas o Facebook já mudou tantas vezes. O Instagram já mudou tantas vezes. O TikTok é uma ferramenta super nova, que o Instagram foi lá e fez uma ferramenta igual pra competir com ele. Só que todo mundo que já tentou bater de frente com o YouTube perdeu. O YouTube, o Facebook Watch, o Google com o Google Vídeos, acho que é que eles tinham, que, enfim, depois o Google acho que acabou comprando o YouTube. Instagram tinha o IGTV. O IGTV também, todas essas coisas, elas não foram pra frente. Então, eu me sinto seguro de produzir conteúdo pro YouTube. Então, eu sei que as pessoas do YouTube são como os falecidos do Twitter, tá? Que agora os Twitter não tem lar. Exato. Mas as pessoas do YouTube, elas assistem o YouTube porque elas se acostumaram a assistir o YouTube. É que é muito da forma como que tu pesquisa o conteúdo. O YouTube tu pesquisa o conteúdo, tu vai lá e olha aquilo. Dificilmente, eu não sei tu, tá? Mas eu nunca entro nos shorts do YouTube. Se eu entrar lá é muito sem querer. E se eu assistir algum vídeo, geralmente é porque eu quero ver um vídeo, ser um vídeo novo daquele canal. Pra mim é como se fosse um canal de televisão ou uma Netflix da vida, um streaming. Mas o Facebook, tu não entra na página da pessoa. Tu tá rolando lá, tu vê uma notícia, de repente tu vê agora nem mais publicação de pessoas, né? Mas aí tu vê um vídeo, vou assistir. 3 segundos, já parou de assistir, vai pro próximo. Instagram é a mesma coisa, o TikTok também é a mesma coisa. E isso fala muito sobre o público. O Facebook é uma coisa que é o seguinte, ele te diz lá que o vídeo tem, sei lá, 10 milhões de visualizações, mas isso é o que tu enxerga. A pessoa que tem o conteúdo lá, ela vai ver que dessas 10 milhões de visualizações, 7 milhões é de visualizações de até 3 segundos, porque eles misturam tudo. Claro. E visualização de 3 segundos não é nada, é a pessoa que tá ali, olhou, sem áudio e passou pra frente. Exato. Entendeu? Então, simplesmente pela diferença de comportamento das pessoas, tu consegue perceber, e pelos comentários que tu recebe em cada tipo de conteúdo, pode publicar o mesmo conteúdo em redes diferentes, tu recebe comentários diferentes. Tu recebe, enfim, resultados diferentes. Esse primeiro vídeo ali do Gaúcho é um vídeo original que eu lancei dentro do YouTube, é um vídeo longo que eu lancei dentro do YouTube, então eu nem lembro agora qual que era o assunto exatamente, mas são várias sketches retratando o Gaúcho. E aí eu pensei, vamos pegar essas sketches aqui e vou lançar lá no formato vertical. E basicamente é o que muita gente tem feito hoje. Então, muito conteúdo que nasce no YouTube está sendo verticalizado em versões menores para ir para as outras redes. Como uma reciclagem, assim, do conteúdo. Como uma reciclagem de conteúdo, porque eu não consigo reciclar o meu vídeo no YouTube, a não ser que eu jogue para dentro dos shorts. Bom, a gente falou bastante sobre toda a tua trajetória, desde o começo, desde lá o Intubo na TV, agora até a tua ideia de documentário para o futuro. Quais são os projetos que tu pensa em realizar? 10 anos atrás eu não imaginava que eu ia estar aqui hoje. Mas eu gostaria muito, de verdade, meu maior sonho hoje é ter um programa de televisão, preferencialmente que eu pudesse, talvez não um programa de palco, mas um programa de ir para os lugares e conversar com as pessoas, de fazer documentários, sabe? O que me cansa muito é uma equipe pequena, poucas pessoas para estar fazendo tudo isso, sabe? Mas tem histórias que valem a pena ser contadas, e eu gosto disso, eu gosto de estar na frente de uma câmera, não tenho problema nenhum com isso. Eu acho que eu tenho uma comunicação muito boa, porque as pessoas que me seguem, elas comentam isso, então eu acho que, sei lá, elas devem estar falando alguma coisa que faz sentido pra mim. E pra mim é isso, é estar num canal de televisão grande, ou de streaming, enfim, mas estar na televisão produzindo documentários. Que demais. Eu nunca quis ser o jornalista, tipo, padrão, sabe? Inclusive, eu me formei em jornalismo aqui em 2015, eu nunca fui lá no negócio tirar o númerozinho lá, como é que diz lá, o registro lá de jornalista. Eu nunca fui fazer isso, porque pra mim o mais importante foi tudo que eu aprendi, e todas as pessoas com quem eu me relacionei, com quem, enfim, eu convivi aqui dentro, toda a experiência, toda a oportunidade que eu tive aqui dentro, que eu pude colocar lá fora. Eu sei que muito do que eu me tornei hoje, olha o merchanzinho que ninguém me pagou agora, hein? Muito do que eu me tornei hoje foi principalmente sobre o que eu construí aqui dentro da UX. Então, pra mim, aquele número que eu poderia ter pegado não tem tanto significado quanto o que eu posso fazer sem ele, sabe? Então, eu gosto disso.
E olha só, um jornalista que descobriu que queria fazer jornalismo, o jornalista que queria ser jornalista, e descobriu que queria ser jornalista fazendo jornalismo. Olha só, é uma baita de uma trajetória. Euzinha, eu agradeço muito a tua presença aqui. Muito obrigada pelo bate-papo, foi ótimo. A gente pôde conversar, dar risada, olhar do passado até agora. Foi muito bom. Muito obrigada pela tua presença aqui. Imagina, precisando é só chamar. Tá certo, então. Até agora muito obrigada. Gravando até a tua casa, vocês filmam ainda. Você conferiu o UX Play Podcast, disponível no Spotify e no YouTube. Você também pode nos acompanhar no Facebook e no Instagram, pelo @uxplay. Agora a gente também tá no TikTok. Por lá você nos encontra como @ux.play. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!